Bem-vindo a mais uma resolução de exercícios no Mãe Tirei 10. Um bloco de massa 2 kg é lançado horizontalmente sobre o piso de um elevador que está subindo em movimento acelerado, com aceleração vertical de módulo 2 metros por segundo ao quadrado. A partir dessas informações, sabendo que entre as superfícies em contato há atrito e que o bloco move-se com uma aceleração, cujo módulo na direção horizontal é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Julgue os itens. Pessoal, essa questão é uma questão que tem aceleração na vertical e aceleração na horizontal, tá bom? Então vamos lá. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E se você ainda não curtiu o vídeo, curta o vídeo, porque vai ajudar o canal a crescer e vai espalhar mais informação para mais pessoas, tá bom? É isso aí, galera. Então vamos continuar aqui os exercícios. Letra A, né? Julgar certo ou errado. Durante o movimento de subida do elevador, a caixa estará submetida à ação de uma força normal, cuja intensidade será de 32 newtons. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem, então, uma subida acelerada, né? Vamos lá, vamos analisar o que vai acontecer aqui. A gente tem a massa do corpo, que é 2 kg, a aceleração da vertical, que é de 2 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, analisando, vamos então pegar essa situação aqui do bloco subindo, né? Esse bloco vai estar subindo acelerado, olha lá, com uma aceleração para cima. Então, se ele tá acelerado para cima, a gente tem também que ele foi lançado horizontalmente para cá, né? Só que ao mesmo tempo que ele é lançado horizontalmente para cá, a gente sabe que essa superfície tem atrito, né? E vai gerar uma força de atrito no sentido contrário, porque se o bloco tá escorregando para a esquerda, a força de atrito vai estar no sentido contrário, beleza? Tranquilo. Além disso, a gente tem também o peso do bloco, tá bom? E o peso, a gente tem a nossa normal, né? Porque o peso é a força gravitacional agindo sobre o bloco e a normal é a reação da força de contato com o piso. Ele comprime o chão devolve a normal sobre o bloco. Então, aqui estão as forças que atuam no bloco, tá? Essas três forças, normal, fat e peso. Tá? E a velocidade aqui indica o sentido do movimento. O bloco está indo para a esquerda na horizontal, beleza? E existe uma força de atrito no sentido contrário. Na horizontal, ele vai estar freando, né? Freando, ele vai estar indo para a esquerda freando, beleza? Mas tem aceleração também na vertical, né? O bloco está subindo acelerado, tá? Então, são dois tipos de movimento, não se confundam aí, beleza? Então, vamos lá. A gente sabe que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração, né? E aí, como a gente quer a força normal, eu vou fazer, então, aplicar essa força resultante na direção vertical, somente na vertical. Se você olha a vertical, você vai perceber que na vertical a gente tem a normal para cima e o peso para baixo, né? Na vertical, como é uma subida acelerada, então significa que a aceleração está para cima, tá? E se a aceleração está para cima, a força resultante também está para cima, olha lá. A aceleração, pessoal, e a força resultante são amigas inseparáveis. Onde está a aceleração, a força resultante também estará. Ou seja, se a aceleração estiver num sentido, a força resultante também estará no mesmo sentido, tá bom? E se a força resultante está para cima, olhando somente a vertical, quem é que é maior, a normal ou o peso? Pessoal, se a força resultante está para cima, a normal tem que ser maior que o peso para que a resultante dê para cima, beleza? Então vai ficar assim, ó, força resultante. Como os vetores aqui, a gente tem vetores nos sentidos contrários, né? A normal e o peso estão nos sentidos contrários, elas se ajudam ou se atrapalham? Elas se atrapalham. De tal maneira que a normal ela vai ser maior que o peso, então a resultante vai ser uma subtração entre esses dois vetores, a normal e o peso. Então vai ficar assim, ó, força resultante vai ser igual a normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então a gente vai ficar assim, normal menos. O peso é mg, não é, pessoal? Pra gente quem não lembra, ó, peso é massa vezes gravidade. Isso vai ser igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? Beleza. A gente tem a massa do corpo, né, que é 2 kg. A gente tem a gravidade. A gente tem a massa do corpo e a gente tem a aceleração. Então vamos substituir os dados. Vai ficar assim, normal menos massa 2, gravidade 10, 2 vezes 10 é igual massa 2 e a aceleração da vertical 2 também, beleza? Então vai ficar assim, ó, normal menos 2 vezes 10 dá 20, normal menos 20 é igual a 2 vezes 2, que é 4,
beleza? Agora, esse menos 20 que está para cá, eu vou passar para o outro lado e ele vai passar somando. Então, vai ser, a normal vai ser igual a 4 mais 20. Então, a normal deu 24 newtons. E ele está dizendo que a intensidade da força normal será de 32 newtons. Ó, com o elevador subindo acelerado nessa situação, a normal não é 32, a normal é 24 newtons, beleza? Então, o item está errado, tá bom? Então, vamos para o próximo item. Letra B. O coeficiente de atrito entre a superfície do bloco e o piso do elevador vale 0,5. Beleza. Bom, vamos analisar agora, né? Vou colocar todos os dados que a gente tem aqui, a massa do corpo, a aceleração dele, a gravidade e a normal, né, que a gente descobriu, porque a normal aqui é o quanto o bloco está comprimido no chão, tá? Ela mede essa força de compressão, tá? Essa normal é a compressão que está sobre o corpo aqui, beleza? Tranquilo, então vamos analisar a situação, a gente tem aqui o bloquinho, e eu vou analisar então, ele está com uma velocidade para a esquerda, só que se ele foi lançado, né, e como tem força de atrito, a força de atrito vai estar no sentido contrário do movimento, para a direita. E percebe que na horizontal, a gente só vai ter a força de atrito como força resultante, na horizontal, beleza? A gente então tem que essa força de atrito é a própria força resultante, né, que está lá. A gente sabe que ele disse que a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado na horizontal, viu? Pessoal, só não confunda. Agora a gente está no movimento horizontal, a gente estava no movimento vertical antes, agora é só movimento horizontal. A aceleração da horizontal, ele falou que era de 6, tá? 6 metros por segundo ao quadrado, ou seja, o corpo está indo para frente, mas está freando com essa aceleração. Ou seja, a aceleração é a taxa com que a velocidade está variando, né? Ela está variando de 6 em 6 a cada segundo, ou seja, a cada segundo ela está diminuindo 6 de velocidade, enquanto o bloco está indo para frente, beleza? Tranquilo. Sabendo disso, sabendo que a aceleração é 6, que a força resultante está para a direita, que a velocidade está para a esquerda, a gente vai então aplicar a fórmula da força resultante igual a massa vezes a aceleração, só que na horizontal, pessoal, somente na horizontal. Quem é a força resultante na horizontal? É o próprio Φ. Φ é igual a massa vezes a aceleração. E quem é Φ mesmo? Φ é μ vezes normal. Então, olha lá, μ vezes normal. Esse aqui é a força de atrito estática, força de atrito dinâmica, força de atrito dinâmica do corpo, porque o corpo já está em movimento, né? Então, a gente está agora com uma força de atrito dinâmica. Então, a gente vai colocar aqui, vai ficar μ vezes normal é igual a massa vezes a aceleração. E quem é a normal aqui? Pessoal, a normal é numericamente igual a quem? Vamos lá, a gente já achou a normal? Lá no item anterior, porque esse elevador está subindo acelerado e a gente calculou que a nossa normal nessa situação ela é 24, pessoal, tá bom? Não confunda, pessoal, que a normal é igual ao peso. A normal não é igual ao peso sempre, tá? Na subida acelerada, a normal deu 24, ela não deu igual ao peso, tá? Ela deu 24, beleza? Foi o que a gente calculou no item anterior. Então vai ficar μ vezes 24, né? μ vezes 24 é igual a massa do corpo, que é 2, vezes a aceleração da horizontal, que é 6, tá bom? Então vai ficar μ vezes 24 é igual, 2 vezes 6 é 12. O 24 que está multiplicando passa dividindo, então μ vai ser igual a 12 sobre 24, e isso dá 0,5. E ele fala, o coeficiente de atrito entre a superfície do bloco e o piso do elevador vale 0,5, está correto, exatamente isso. Questãozinha super interessante essa, hein? Beleza, vamos então para o próximo item. Letra C. Caso o elevador descesse em movimento uniforme, a força de atrito entre a superfície do bloco e o piso seria maior do que na situação inicialmente descrita. Será? Vamos ver isso? Vamos lá, galera. Em movimento uniforme, a gente tem que lembrar o seguinte. A gente tem, primeiro, ele falou descendo em movimento uniforme, tá? Então, ele está com a velocidade para baixo, tá? Com movimento uniforme, a força resultante é 0, tá? Movimento uniforme é um movimento com a velocidade constante, tá? Então, o valor da velocidade é constante na vertical, então ele está sempre descendo com a mesma velocidade, como se tivesse um velocímetro, né, no corpo e o velocímetro não muda o valor, ele está descendo com a mesma velocidade, tudo bem? Tranquilo. E aí, vamos lá, a gente sabe o seguinte, força resultante 0. Quando que a força resultante é igual a 0? Tem duas situações.
ou em repouso permanente, tá? Aqui só precisava completar repouso permanente, porque não é qualquer tipo de repouso, tá, pessoal? Que a força resultante é zero. É o repouso permanente, tá? Então, se você quiser anotar aí, não esquece repouso permanente. Ou em movimento retilíneo e uniforme, tá? Movimento em linha reta, uniforme, com o valor da velocidade constante. É a velocidade constante, né? A direção, o valor e o sentido não mudam. Quando acontece qualquer uma dessas situações, a gente tem que a força resultante é zero. Como ele falou que está descendo em movimento uniforme, a descida em movimento uniforme, então significa que a força resultante na descida, né, é zero, ou seja, a força resultante aqui ela vai ser igual a zero, beleza? Ou seja, isso indica então que a normal tem que ser igual ao peso. Ah, tá. Nessa situação, a normal é igual ao peso, não na outra, tá? Nessa situação, porque a gente está com o corpo em movimento retilíneo uniforme, tá? Nessa situação. E é isso aqui, para dar zero, a normal tem que ser igual ao peso mesmo. Como o peso é massa vezes gravidade, né? E a gente tem que a massa é 2 kg e a gravidade é 10, tá? Então o peso vai ser 2 vezes 10. Peso é igual a 20 newtons, beleza? E se o peso é 20 newtons, a gente também tem que a normal ela é igual a 20 newtons, beleza? Massa. E aí? E aí que a gente vai então calcular a força de atrito. Qual a fórmula mesmo? Força de atrito é μ vezes a normal. Mas eu vou fazer assim, eu vou mostrar nas duas situações, né? Para vocês entenderem, né? Essa aqui na situação de movimento uniforme, para a gente comparar naquela situação que estava acelerada. Então, vamos lá. Normal igual a 20 newtons, em que tipo de movimento? No movimento uniforme, nessa descida com velocidade constante. Beleza. E a normal era 24 newtons, em que situação mesmo, pessoal? Na subida acelerada, né? Movimento acelerado naquela situação anterior. Você viu que a normal, ela muda, tá? Beleza, por isso que a normal não é reação do peso, tá? Você já tem que saber isso. Normal nunca vai ser reação do peso, tá? Não é. Ah, mas em sentidos contrários, eu sei. A normal, ela é reação da normal de uma outra força e o peso é uma força gravitacional. A outra reação é a gravitacional também, com que ele puxa a Terra para cima. Mas a gente vai falar sobre isso em outra situação, tá bom? Mas lembre assim, ó, normal então deu 20 newtons no movimento uniforme e a normal deu 24 newtons no movimento acelerado, que foi naquela situação que eu falei. Beleza, então vamos calcular aqui, ó, Φ igual a μ vezes a normal. Φ vai ser igual a o μ, pessoal, a 0,5 e a normal d20 no movimento uniforme, né? A gente está agora calculando a força de atrito no movimento uniforme. Então a força de atrito deu 0,5 vezes 20, que dá 10 newtons. Ah, então olha só, no movimento uniforme a força de atrito deu 10 newtons. E naquele movimento acelerado lá? Beleza, vamos calcular. A força de atrito é μ vezes a normal, né? A força de atrito vai ser então 0,5 vezes a normal no movimento acelerado, na subida acelerada, é de 24. Então 0,5 vezes 24. Então a força de atrito deu 12 newtons na subida acelerada. Ah, olha só, pessoal. Percebe que a força de atrito no movimento uniforme aqui deu 10 newtons, né? Na subida acelerada, a força de atrito foi maior. Eita, olha só, percebeu que mudou aí a força de atrito, porque mudou a compressão, né, no bloco. A normal ficou maior, a força de atrito também aumenta, tá bom? Então, como ele falou assim, ó, ele pediu para julgar, caso o elevador descesse em movimento uniforme, a força de atrito entre a superfície do bloco e o piso será maior do que na situação inicialmente descrita? A gente viu que não, ó, a força de atrito no movimento uniforme ela é 10 newtons, ela é menor do que 12. No movimento uniforme, a força de atrito foi menor, então o item está errado. Ei, beleza, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, se vocês ainda não curtiram o vídeo, tá? Não deixe de curtir o vídeo. E caso você ainda não se inscreva no canal, se inscreva para ajudar esse canal a crescer, tá bom? É isso aí. Vamos para o próximo item. Analisando aqui a letra D, então. A força resultante que atua sobre o bloco tem módulo menor que 12 newtons. Pessoal, para a gente poder fazer isso aqui, vamos analisar então a situação. E a situação é a seguinte, a gente tem na horizontal o corpinho aqui que estava com a velocidade para trás, para a esquerda, mas a gente sabe que a aceleração dele está para frente, porque a força de atrito está para frente. E a força de atrito é a própria força resultante. Então a gente tem essa situação, a força resultante está para a direita, né, a força de atrito para a direita e a aceleração para a direita na horizontal. Beleza, pessoal? Ao mesmo tempo, a gente tem também a aceleração para cima, ou seja, uma aceleração vertical, que o elevador está subindo acelerado. E a gente tem também, lógico que se a aceleração está para cima, a força resultante também estará, porque a força resultante na vertical está no mesmo sentido da aceleração na vertical, beleza?
Percebe que a gente tem duas forças resultantes agora. A gente tem a força resultante da vertical e a força resultante da horizontal. E o que a gente vai fazer, então? A gente vai aplicar as leis de Newton, exatamente. A primeira coisa que eu vou fazer é na vertical. Analisando a força resultante na vertical, a gente tem que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. A força resultante então vai ser a massa do corpo, que é 2 kg, vezes a aceleração na vertical, que é 2. 2 vezes 2 dá 4 newtons. Então tem aí que a força resultante na vertical deu 4 newtons. Pessoal, essa é a força resultante na vertical, tá? É 4 newtons para cima. Beleza. Vamos analisar agora a horizontal. Na horizontal a gente vai aplicar a mesma fórmula, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força resultante então vai ser igual a massa do bloco, que é 2, vezes a aceleração na horizontal. A aceleração na horizontal é 6. Então 2 vezes 6 dá 12 newtons. Então a gente tem essa aí com a força resultante na horizontal. Pessoal, e como que eu faço para achar a força resultante, a resultante de todas as forças? Eu vou pegar a força da vertical mais a força da horizontal e fazer a soma vetorial delas. Porque essas duas forças juntas vão dar uma resultante, que é a resultante final mesmo, né? A resultante do corpo mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos pegar, então, sabendo que a força resultante na vertical é 4 newtons, né? E sabendo também, olha, a força resultante na vertical é 4 newtons para cima, né? E a força resultante na horizontal é 12 newtons. A força resultante horizontal 12 newtons está para a direita, beleza? Então, sabendo disso, ó, a força resultante total vai ser igual. A gente vai pegar e vai somar vetorialmente a força resultante da vertical mais a força resultante na horizontal. Só que, pessoal, somar vetorialmente, somar vetores não é a mesma coisa que soma algébrica. Nem sempre coincide a soma vetorial com a soma algébrica, tá? A maioria das vezes vão ter, a soma vetorial não vai coincidir com a soma algébrica, então a gente tem que saber calcular isso. E isso aí, para a gente calcular, vai ser geometria, tá? A gente precisa de geometria. Como que a gente vai calcular, então? A gente vai pegar o seguinte, ó. Vamos analisar então, a gente tem 4 newtons para cima, beleza? Para eu somar o vetor 4 newtons, né? Esse vetor 4 newtons com outro vetor, lembra, eu coloco a cabeça do vetor no pezinho do outro vetor, beleza? Então, para a gente somar vetores, a gente coloca a cabeça de um vetor no pezinho do outro, não importa a cabeça nem o pezinho, beleza? Então, eu coloquei o vetor de 4 newtons aqui, a cabeça dele no pezinho do de 12 lá. Pronto, ó. Formei isso aqui, né? A força resultante, pessoal, ela vai ser exatamente a ligação daqui do início até o final aqui, né? Então, aqui a força resultante vai ser exatamente isso. E como esse é um triângulo retângulo e aqui forma um ângulo de 90 graus, a gente pode então fazer Pitágoras, tá? Então, fazendo Pitágoras aqui, a gente vai ter então a força resultante total, que é a força resultante, é a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, essa força resultante aqui ao quadrado, né, vai ser igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, força resultante, vai ficar assim, força resultante total, né, ao quadrado é igual um cateto ao quadrado, 12, que é o da horizontal, ao quadrado, mais a força na vertical ao quadrado, então 4 ao quadrado. Então, a força resultante total ao quadrado vai ser igual, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144, tá? Mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Beleza? Então, a gente tem que a força resultante total ao quadrado vai dar 160 newtons. Beleza, então esse 2 que está como expoente, ele passa como raiz quadrada para o outro lado. Então, vai ficar assim, força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 160. E quanto que é a raiz quadrada de 160, pessoal? Raiz quadrada de 160 vai dar aproximadamente 12,65 newtons. Beleza? Então, sabendo disso, no item está dizendo que a força resultante que atua sobre o bloco tem módulo menor que 12 newtons. E aí, pessoal? A força resultante que atua sobre o bloco tem módulo menor que 12 newtons? Errado, né? A força resultante vai ter um módulo maior que 12, é 12,65 newtons. Beleza? Então é isso aí, galera. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo para ajudar com que esse vídeo chegue também a mais pessoas, tá bom? Então é isso aí, galera. Grande abraço e até mais.